Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Tester Code. Meu nome é Cristina Nazário e é um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações, comenta bastante também se você gostou, se você quer dar uma sugestão ou se... Enfim, o que você achar necessário você pode comentar aqui. Curta bastante também se você gostar desse vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas que são super, hiper, mega, pelo menos no meu ponto de vista, que vão te ajudar bastante e te facilitar durante o dia a dia. Então, fica comigo que eu vou dizer aí as 5 dicas. Teste sobre o Postman, tá? Então, pessoal, a nossa dica de número 1 é a importação do Swagger para dentro do Postman. Por quê? Eu sei que eu já abordei sobre isso na live que eu realizei há um tempo atrás, mas eu acharia muito interessante trazer novamente para a galera que não assistiu ainda poder estar vendo aí uma palhinha. Claro que é só um pedaço, eu não vou falar sobre tudo que foi botado na live, mas essa parte eu achei interessante. Então, vamos para o Swagger. E aí tem uma documentação que é a do Serve-REST, que eu vou estar utilizando. E nesse caso, se você ainda não conhece o Serve-REST é uma API que foi criada para a comunidade de testes aí tá usando ela para pôr em prática o seu ensino teórico, né? Vimos a parte teórica, agora vamos para a mão na massa. E aí ela foi disponibilizada para a comunidade, e aí sinta-se à vontade para explorar, para estar explorando aí essa API muito boa, muito bacana de estar testando. Tem algumas informações aqui, sinta-se à vontade, tá livre aí para consultas. Nesse caso, ela tem bastante endpoints, é uma API bem completa para testes, maravilhosa. E aí, nesse caso, imagine, né, que a gente está lá fazendo nossos testes e aí a gente tem que pegar esses endpoints que são bastante e aí de um a um copiar o URL base. Não é o URL base que você consegue replicar, né? Mas os endpoints, o corpo da requisição, os parâmetros e tudo mais, seria bem cansativo, né? Perderíamos um tempinho legal. Mas com a importação, né, caso você tenha o link do Swagger em JSON, você consegue importar. Cris, mas eu não tenho o link do Swagger. Mas se você tiver o JSON da especificação, você já consegue importar também mesmo assim, se você tiver o arquivo, tá ok? Então, aqui na API do Serve-REST, ela já tem aqui disponibilizado pra gente, tá? O link do JSON, da documentação. E aí, nesse caso, é só a gente copiar, ir lá no Postman, e aí clicarmos no botão Import. Antes disso, aqui em APIs, nós não temos nada no menu APIs, tá? É um workspace zerado. E aí em Collection também não tem nada. Vamos começar agora a partir do zero. Clicar em Import. E aí aqui tem algumas opções. Bom, se você tiver a especificação em arquivo, você pode salvar ela e depois você só fazer o upload. Mas caso você tenha o link, que é bem mais fácil ainda, você pode vir aqui e colar o link e clicar em continue. Ele já identificou que é uma documentação aí, né, no formato do Swagger 2.0. Aqui tem uma coisa muito legal que você pode já gerar uma collection e ele vai te perguntar, né, se você quer uma collection de documentação ou de testes. Nesse caso, eu vou criar aqui a de testes, tá ok? Aqui tem umas opções que são bem bacanas, são bastante, mas as que eu vou mais enfatizar não, que eu vou mais falar, ou falar mesmo. É essa opção aqui que você deve ficar atento. Nesse caso, ele tem a opção de você nomear as requisições por URL ou por fallback. O fallback ele vai vir por essa ordem. Pega a descrição, se não, preenche ID, se não, URL. Bom, eu recomendo usar o fallback porque ele vai vir, a requisição vai vir com o nome da descrição. E aí vai ser bem melhor para você do que ter as URLs. Fica difícil assim pra gente, não tão difícil, né, mas fica comparado com a descrição, fica bem ruim de você ficar se localizando ali pelas URLs, mas que elas são parecidas. Então, eu sugiro colocar em fallback. E aqui embaixo
Em Folder Organization, a forma que as pastas vão estar organizadas é deixar setada a tags. Por quê? Porque se você colocar por paths, as pastas vão ficar lá por paths de fato. Vão ficar escritas por caminhos, né? Tipo, tem a barra, aí usuários, aí barra, carrinho, barra, alguma coisa. Aí não vai ser legal. Então, vamos colocar por tags, porque por tags, como elas são únicas, tá, né? Mas eu posso estar falando sobre tags, né? Você deve estar falando. Mas, Cris, o que são tags? Bom, vamos voltar à documentação. E aqui, tá vendo a palavrinha tags? Nós temos aqui as tags login, usuários, produtos e carrinhos. Mas tá tão feio, né? Caso você não tenha tanta experiência com a especificação, essa visão aqui vai ser bem melhor e você vai conseguir se localizar bem mais fácil. As tags são essas palavrinhas aqui, ó. Login, usuário, produtos e carrinho. Então, quando a gente for gerar nossa collection com base na especificação que a gente importou, vão ser criadas pastas com esses nomes: login, usuários, produtos e carrinhos. Se a gente fosse criar por paths, ela criaria assim com base nesse caminho aqui. E aí não seria muito legal a nossa experiência. Então, voltando ao Postman, olhando nesse primeiro momento apenas para essas duas informações, que é o nome das requisições e a organização das pastas, vamos dar um import. Perfeito. A nossa API foi importada. A nossa documentação do Swagger, desculpa. Bom, aí aqui, como vocês podem ver, nós já estamos no menu APIs. E aí ele nos deu essa opção aqui, a gente pode clicar novamente. E aí aqui nós temos algumas informações. Cris, aonde que vai ficar aquilo que a gente importou, né? Todo aquele JSON. Ele vai ficar aqui em Definition. E aí, caso você queira fazer alguma... Caso você queira fazer alguma edição, você consegue, tá? Fazer por aqui. Caso você esteja familiarizado mais com o YAML, também é possível ter aqui. Mas não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão eu posso sair do foco desse vídeo. Bom, e aí a gente não gerou a collection de documentação. A gente podia gerar e pode gerar também. Mas vou deixar para você explorar aí. E caso você tenha dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Bom, lembram que eu setei lá teste suite? Então, a nossa primeira collection foi gerada, ela já está vinculada à nossa API e ela está aqui, tá? Cris, quero gerar outra collection agora para outro tipo de teste. Você pode simplesmente vir aqui e aí setar, né, que é o tipo de collection que você quer, se ela é de testes mesmo, se ela é monitor, se ela é documentação, se ela é mock. Definir o nome e gerar que ela vai ser gerada lá na parte das collections. Quando formos aqui, a nossa collection foi criada. Essa é a collection que a gente criou no momento, tá? Da importação. Ela também já traz o que tá escrito lá no Swagger. Ó, tá aqui as informações, tá? Já estão escritas lá. E aí depois podemos explorar. Mas ela já está livre aí, prontíssima para aqui. Todos os nossos endpoints da API que a gente importou. Bom, aqui a gente vai abrir, ó. Já estão todas as nossas requisições, já estão todas organizadas por pastas e a gente não precisou criar elas de uma a uma. Sinta-se à vontade agora para realizar seus testes. Espero que você curta bastante essa dica. E a dica de número 2 é a possibilidade de você definir a quantidade de vezes que você quer que uma requisição ela seja executada, ou que a sua collection rode a suite de teste, ou não sei, de acordo com a sua necessidade. Mas basicamente o objetivo eu preciso, caso, vamos supor, né, que você tem a necessidade de criar 100 registros na base de dados, né, de um mesmo endpoint. E aí, nesse caso, ao invés de você enviar lá manualmente, clicar, né, send 100 vezes, você pode definir para a API, olha, eu quero que você
pegue o endpoint tal e que você rode ele 100 vezes. Ela vai fazer isso para você 100 vezes, sem você ficar fazendo isso manualmente. Então, vamos lá ver como que a gente pode fazer isso. Bom, eu já importei uma collection aqui. E nesse caso, eu não tenho, ela não está completa ainda os testes, mas eu tenho uma pastinha já que está com os testes já feito. E nesse caso, como que a gente pode fazer isso, né? Bom, essa é uma visão porque minha tela é pequena. Esse botão ele ficou só com o ícone, mas se a gente expandir um pouco mais aqui, a gente vai ver que ele está escrito com texto run, né? E aí, nesse caso, é para rodar todas as requisições que existem dentro da collection, independente delas possuírem testes ou não. Se você quiser, elas vão rodar, tá ok? Aqui você consegue ver ó, o nome das pastinhas, que elas estão organizadas quando você passa o mouse. Você consegue ordenar, caso haja necessidade, né, que você tenha preferência aí com que elas rodem, né? Eu quero que seja executado a requisição de login primeiro. Você pode fazer isso. Você também pode desselecionar todo mundo, pode selecionar todo mundo, e aí você ordenou, você falou que queria pra cá, então, dá um pouco de delay, né, mas tá tudo bem. E aí você ordenou todo mundo pra cá, aí depois, eita, não foi não. Enfim, aí depois você desistiu, você não quer mais, você pode dar um reset também, que ele volta à posição original, tá? Mas aí, tá, deve estar falando, né, Cris, você falou, e não falou nada. Bom, aonde é que tá, né, o negócio da dica número 2? Bom, é aqui. Aqui que a gente define a quantidade de vezes que a gente quer que a suíte de testes, ou que os testes de uma pasta, ou que uma requisição só seja executada. Bom, no teste de aqui eu vou fazer só 3 vezes, mas não vai ser na collection, tá? Só mostrei a visão inicial aqui. A gente vai fechar, vou fechar isso aqui e vou na pasta de produtos, porque é a pasta que possui testes. Vocês podem ver que nas pastas também possuem. Cris, onde que eu vou encontrar esses botões? Nas pastas e nas collections, tá ok? E aqui eu vou selecionar esse aqui, porque esse aqui não tá com teste. Bom, vou definir a quantidade de interações. O que seriam as interações? A quantidade de vezes que você quer que seja repetida aquelas solicitações. Bom, no teste de hoje, do exemplo de hoje, né? Vou definir que eu quero que cada requisição, isso aqui é para cada requisição, tá? Cada requisição, ela vai executar 3 vezes, tá ok? E aí, a gente define aqui a quantidade de vezes que a gente quer que ela repita aqui. Delay. Você consegue também simular, né? Atrasos em milissegundos aí, definindo o valor que você quiser. Data é quando você está realizando testes com arquivos, que pode ser de extensão CSV ou JSON. Aqui é a possibilidade para você salvar as respostas. Por quê? Qual a importância de você setar esse carinha? Porque vamos supor que você rodou não sei, você rodou 3 endpoints, né? Você rodou o post, o get e o put. E aí um deles deu problema. E aí você quer ver, né, se de fato houve retorno, o que foi enviado, como é que está o header da requisição. Mas se você deixar essa opção desmarcada, você não vai conseguir ver a resposta, você não vai conseguir ver as informações da requisição, tá? Você vai conseguir ver pelo console, mas poder ver, clicar aqui e explorar logo por aqui mesmo, não, tá? Então, ele é importante por conta disso, vou deixar marcado e eu vou explicar mais à frente por quê. Manter os valores das variáveis, ele vai manter o valor das variáveis que forem sendo executadas, né? Vai ser sempre o último valor, claro. E aí, quando estamos falando com variáveis de ambiente ou de collection, que é onde elas ficam registradas, que a gente consegue ver o valor atual delas, o valor que elas vão ficar não vão ser definidos aqui, vão ser definidos em valores atuais, tá? Se você não sabe qual a diferença entre valores iniciais e valores atuais, a diferença é porque quando você for compartilhar o seu environment, né? Quando você for compartilhar com alguém, a pessoa ela não vai ver
quando você compartilha com outra pessoa, o valor que ela vai receber é o valor que está aqui, definidos em valores iniciais. Então, se você tiver alguma informação, um token, alguma informação, uma senha, né, um usuário que é sigiloso, você deixa definido somente aqui, em valores atuais, porque os valores atuais, eles não são compartilhados quando você compartilha com outra pessoa. Mas, caso você deixe aqui, a outra pessoa vai ter acesso, tá ok? Então, basicamente, é essa a diferença aí entre valores iniciais e valores atuais. Então, quando você pede para aquele checkbox, né, ficar ativo, para salvar, manter os valores das variáveis, eles vão ficar definidos aqui, em valores atuais, tá ok? E essa opção aqui, que é Run Collection Without Using Story Cookies, significa que você quer rodar, que significa que o Postman te dá a opção, né, de você desabilitar, tipo, como se fosse desativar, né, a opção de você estar usando os cookies, tá? Durante a execução dos testes. Nesse momento, tá? E Save Cookies After the Collection Run é você salvar mesmo os cookies após ter executado a collection. A lógica é parecida com essa daqui, tá ok? E aí vamos... Não tem problema, tá? Se ele ficar setado. E aí, claro, vai de acordo com a sua necessidade, tá? Também não tem problema nenhum. Então, eu vou dar um run aqui e vamos ficar atento ao que vai acontecer. E aí, a nossa requisição, ela foi executada 3 vezes. Vocês podem ver que a iteration, ó, cadastrar produto, buscar por ID, excluir, o put, de novo, cadastrar produto, o get, o delete, o put, e de novo, cadastrar produto, enfim, vocês entenderam, né? Ela teve a interação de 3 vezes, aqui fica o número de vezes das interações, tá ok? Vocês conseguem também navegar por aqui, ó, para ver as interações. E aqui você já deve estar familiarizado, mas só pra gente passar, né? Aqui foram todos os testes que foram passados. Caso ele tivesse falhado, algum teste tivesse não dado muito certo, teria sido exibido aqui. E aí, uma coisa interessante que eu estava falando, né? Que é aquela opção de salvar as respostas. Que é porque você pode clicar aqui e aí você pode ver, ó, o que foi enviado no body da requisição. O que foi que essa requisição ela me retornou. Então, você consegue estar fazendo essa verificação por aqui, tá ok? Eu costumo usar muito ela quando dá erro nos meus testes. Aí eu vejo, nossa, me retornou a informação, por que esse teste falhou? É bem interessante. E aí, eu espero que você tenha curtido essa dica. É uma dica bem legal. E a dica de número 3 é a possibilidade de estarmos realizando uma requisição manualmente. Bom, algumas vezes a gente se depara, né, com alguns cenários em que a gente tem que estar fazendo a requisição manualmente aí por conta de alguma necessidade. E aí, nesse caso, vou estar usando aqui o endpoint de buscar produtos por ID. Ele é bem interessante, eu acho que vai ser bem legal. E aí, nesse caso, ao invés, né, da gente estar fazendo a requisição aí, setando só os campos aqui dando send, a gente vai fazer, de fato, aí, uma requisição manual. Nesse caso, eu vou criar uma variável que vai estar armazenando aí toda a estrutura da nossa requisição. Nesse caso, eu vou colocar o nome de criar produto. E ela vai estar armazenando um objeto, tá ok? Nesse caso, vamos definir a nossa URL. E aí, nesse caso, a URL aqui, ela está sendo definida por uma variável de ambiente. Mas aí, nesse caso, eu vou colocar tudo manualmente, tá ok? Para vocês verem mesmo, de fato, como que funciona. Depois vocês podem se sentir à vontade para estar fazendo as melhorias aí, né? Colocando por variáveis e botando os valores do corpo randômico. Sinta-se à vontade, tá bom? Bom, e aí vou buscar produtos por aí de... Nesse caso, qual vai ser a lógica? Vamos criar um cadastro e aí
através do cadastro gerado, a gente pega o ID e faz uma consulta, tá ok? Nesse caso aqui é produtos. Ó, vamos dar uma conferida aqui. Aqui mesmo. Produtos mesmo. Produtos, e aí ela tem um body aqui. Ó, tem um body. Vou copiar esse JSON, tá? O que eu fiz? Eu copiei o body do cadastro de produtos. E aí, nesse caso, voltando aqui o raciocínio, que eu acho que eu fui além da conta, eu fui só ver o URL do post, né? Acabei pegando o body. Mas tudo bem. Continuando, temos a URL, né? Que é o endereço que a gente precisa chegar. Também precisamos do método. Nesse caso, o método, como a gente quer cadastrar, é o post. Logo depois do post, vamos citar aqui o header. Por que o header, Cris? Porque o header, ele vai ter algumas informações como o content type, que é o tipo, né, do dado que a gente vai estar enviando, que nesse caso é JSON. Opa. Application, JSON. E aí, logo em seguida, a gente também, no header, né? Vamos botando o content type, que é o tipo de dado que a gente vai estar passando. O formato, na verdade. Formato, né? Que é a JSON. E aí, também, a gente precisa, como a gente vai estar cadastrando um produto, esse endpoint, ele precisa do token, tá? E aí, nesse caso, é onde a gente vai usar aqui o authorization para estar passando o nosso token. Beer. E aí, a gente passa o nosso token. Existem grandes chances do nosso token expirar. Eu vou colocar tudo cru assim mesmo, para vocês se localizarem melhor, tá ok? E aqui nós temos o body da nossa requisição. Olha como é que tá ficando lindo. Aos poucos já tá criando aí já um formatinho mais dá para se localizar, né? E aí a gente vai dizer que o nosso body ele vai ser aquele modo bruto, né? Que é o raw. Raw, vai ser o modo bruto. E aí esse raw ele aceita que sejam passados por eles textos, né? Strings. E aí nesse caso a gente vai passar aqui por ele o nosso JSON. Lembra que eu copiei lá na outra requisição quando eu fui ver o endereço? Vou colocar aqui o objeto que eu copiei. Opa, foi mal. Deixa eu ver isso aqui. Nesse caso, eu vou só dar uma indentação aqui. Vou alterar isso aqui, é porque meu teste já estava montado já, tá ok? Vou só apagar aqui essas informações. Pessoal, tô fazendo isso só pra ganhar mais tempo, porque senão ficar muito grande o vídeo. Nesse caso, o nome é monitor, preço 2.000. Descrição, teste dos testes. Opa. Quantidade, 3. Esse vai ser o nosso body, tá? O conteúdo do nosso body. E aí, lembra que eu falei que no raw a gente precisa passar eles em textos? Então, nesse caso, a gente vai selecionar tudo, abre parênteses que ele vai entender que é para abrir e fechar. Dica de ouro, tá? Se você não sabia. Vamos agora colocar aqui o JSON, que a gente tem que converter isso para string. Ponto stringify. Não sei se essa pronúncia é certa, mas é essa daqui mesmo que a gente vai usar, tá? A gente vai converter isso aqui, esse objeto, para uma string, tá ok? E aí, feito isso, a nossa requisição aqui está montada, porém, a gente precisa enviar ela, né? Vamos dar um enter aqui. E aí, vamos chamar o objeto do post.
do Postman e vamos chamar o send request e vamos passar a nossa variável que a gente criou, que é o nome dela, criar produto. E aí, a gente vai usar aqui também um function. E a gente vai dizer que a gente vai querer pegar a resposta, o erro, se houver, e a resposta. Show. Perfeito. Bom, quando a gente for enviar, a ideia é que funcione, tá ok? Então, eu vou dar um console.info. E aí, console.info. E aí, eu vou dar um console.info na resposta.json. Por que resposta.json? Porque nós escolhemos a resposta no formato JSON, tá bom? Ok? A gente vai visualizar ela no console. Ok? Tá ok. Então, vamos dar um send. O token pode ter expirado. Produto não encontrado. Não se assuste, porque ele vai aparecer aqui no console. Se vocês puderem verificar aqui, a nossa requisição ela foi enviada. Monitor, preço, 2000, descrição, teste dos testes, quantidade 3. Corresponde ao que a gente enviou, certo? E aí, quando a gente vai ver aqui no response, já pelo status code já dá pra ver que algo não deu certo, né? 401. E aí tá dizendo que o nosso token de acesso está inválido, ausente ou foi expirado. E aí, olha só que massa. Aqui embaixo, ele já retornou a mensagem da resposta. Lembra que eu tinha colocado? Resposta.json? Então, elazinha já retornando aqui. Vamos dar um clear. Vamos lá novamente no login. Certo. Vamos aqui renovar o nosso token. Perfeito. Sim, eu entendi agora. A gente precisa vir aqui. Eu vou só copiar e colar isso aqui, porque eu não estou usando variável. Estou usando o código hardcode mesmo. Show. Colar aqui novamente. Show. Nesse caso, agora deve funcionar. Vamos enviar. E olha que maneiro. Essa é a nossa requisição, tá ok? E a gente pode ver que ela enviou o token, retornou 201 de criado com sucesso. E quando a gente vai ver a resposta, é o cadastro com sucesso. A request, monitor, preço R$2.000, com as informações que foram enviadas coincide certinho com o que a gente colocou ali em request. Nesse caso, essa aqui foi a resposta que ela foi cadastrada. E aí a gente pode agora estar fazendo o teste para pegar agora esse ID para estar manipulando as informações de retorno da requisição manual. Vamos dar um clear. E aí, essa aqui é a responsável por estar exibindo lá aquele cadastro de sucesso e o ID. Bom, a gente pode estar pegando essa informação aqui e armazenando numa variável para que ela consiga refletir lá nos parâmetros. Então, vamos salvar aqui pm.environment.set e aí vamos colocar ID produto. E aí vamos pegar a resposta.json e aí podemos colocar agora a propriedade em que ela está armazenando o ID, que é underline ID. Ponto e vírgula. E aí podemos enviar e verificar novamente. Não vai dar certo, por quê? Porque lá no... Deu no registro com esse nome. Bom, vamos colocar monitor 1. E aqui vamos copiar isso aqui. E vamos colocar aqui.
Agora, ele tem que, quando fizermos a requisição, ele tem que retornar um valor pra gente. Ó, ih, parece que deu certo, hein? Bom, isso aqui é o que o nosso console.log tá exibindo, né, pra gente aqui no console. E essa aqui é a requisição que o Postman fez. Há uma diferença, tá? Quando nós fazemos a requisição manualmente, o Postman deixa a requisição assim, cinzinha, ó. Quando a requisição que ele mesmo faz, ele fica um pouco mais escuro, fica preto mesmo, tá ok? Então, eu vou fechar aqui e a gente vai conseguir ver o que a API retornou pra gente. E aí, ó, consultamos e foi retornado aí na consulta o monitor 1, conforme a gente colocou aqui, com o preço de 2.000, a descrição igualzinho que a gente colocou. E se a gente for aqui, ID produto, ó, tá aqui o ID do produto, com Y no final, igualzinho. Mais uma conferida. Igualzinho. Tá ok? Então, essa aí é uma dica também muito legal que a gente pode estar fazendo, principalmente quando a gente quer uma colinha, uma colinha. Principalmente quando a gente quer que o token, né, ele seja renovado aí sozinho, sem interferência humana. Então, aplicando uma lógica aí com um pouquinho mais aí de código, a gente consegue fazer o token ser renovado aí automaticamente. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica e vamos para a próxima. E a dica de número 4 é: você sabia que é possível repetir como se fosse um comando ou um teste a cada vez que uma requisição for executada? Talvez tenha ficado um pouco assim complexo, né, a forma que eu falei. Mas imagine que eu tenha um console que vai me exibir, por exemplo, o nome das requisições. E a cada requisição ele vai me exibir o nome. Mas, Cris, para fazer isso é fácil, é só a gente copiar, é só a gente colar não, é só a gente digitar. Foi mal, gente. É só a gente digitar lá que a gente quer o nome da requisição em cada requisição. Bom, mas seria daria um pouco mais de trabalho pra gente, né? Bom, nesse caso, a gente conseguiria fazer isso com que todos os nomes fossem impressos no console, definindo o console.info, né? Lá na collection mesmo, pode ser em pré-request ou pode ser em testes, não tem problema. E aí, a cada vez que uma requisição que está dentro dessa collection for executada, ela vai também repetir esse comando que está lá. Pode ser um console, pode ser uma lógica mesmo que está embutida lá, pode ser também um assert, tá bom? Porque edita ambas as abas, né, em pré-request e quanto teste vai funcionar pra gente. Vamos fazer uma mão na massa que aí a gente vai entender melhor. Bom, eu tenho algumas coisas, acredito aqui, eu vou dar um clear, que foi de um teste que eu estava fazendo. Certo. Vou fazer aqui a requisição do login. Teste results. E aí, ele tem só 3 testes aqui, né? E nosso login foi efetuado. Bom, eu não tenho muitos testes nessa collection, porque eu estou desenvolvendo ainda, mas já dá pra gente fazer o que a gente... Já dá pra gente fazer o que eu queria mostrar pra vocês, tá ok? Opa, nossa. Tá, bom. Eu executei o login, e aí vocês podem ver que tá só a requisição aqui, né? Eu vou dar um clear. Isso é interessante porque primeiro a gente vai fazer um teste com um pré-request script, onde a gente vai imprimir no console, antes da chamada de cada requisição, o nome da requisição que ela tá atual da vez, tá ok? Vou dar um console.info e aí a gente vai dizer que a gente quer o nome da requisição. pm.info.requestName. Vamos salvar. O que esse comando vai fazer? pm.info requestName. Ele vai imprimir pra gente o nome da requisição, tá ok? E fica como dica também, caso você precise do nome da requisição, esse é o comandinho para você pegar. Bom, vou rodar a suíte de teste. Vou dar um save.
Oh, eu tenho esse hábito. Vou dar um run. Maravilha. Vocês puderam ver que agora ele está executando, antes de cada chamada, o nome da requisição. E aí, ó, de todas elas, por ordem da execução. Ele já executou todas, e aí, se vocês fizerem uma comparação, se fizermos uma comparação, ó, realizar login. Aqui, listar usuários cadastrados, que está dentro da parte de usuários, listar usuários cadastrados. E assim por diante. Como a gente definiu esse console no pré-request, ele vai executar antes da chamada da requisição, tá ok? Bom, vou apagar agora. E agora, uma coisa muito interessante. Reparem que login tem apenas 3 testes. Listar usuários não tem nenhum teste. Cadastrar usuário tem um. Buscar usuário por ID não tem um. Nenhum. Então, estou só enfatizando agora para vocês, porque iremos fazer agora um teste usando a mesma lógica, só que agora a gente vai usar um assert. Ou seja, a cada requisição ele vai fazer um assert. Isso é bem bacana para os cenários que nós temos que o retorno é igual, né? Ao invés de a gente colocar em todas as requisições manualmente o assert, a gente consegue definir isso na pasta, tá? Só que aqui estou fazendo a nível de collection. Mas sinta-se à vontade depois para desbravar isso a nível de pasta, tá certo? Bom, vou fechar aqui, vou em testes, e qual que vai ser o nosso teste? O nosso teste vai ser para verificar se o que está sendo retornado ele é um objeto, tá ok? Então, vamos lá, pm.teste, vamos colocar o nome do teste, o retorno deve ser um objeto, function, tá. E agora vamos declarar uma variável chamada JSON_data para pegar o nosso retorno, pm.response. JSON, ponto e vírgula. Bom, agora a gente vai fazer o nosso assert. pm.expect. Nesse caso, vamos passar aqui quem a gente quer comparar, né? A gente quer fazer a validação, ponto to be, ponto object. Vamos salvar. E agora, vamos novamente aqui na run da collection e vamos executar. Está executando, mas a gente já pode ver, ó, que o retorno deve ser um objeto, já está constando aqui na lista de teste das nossas requisições. Ó. Esse aqui não tinha nenhum, e agora ele possui uma asserção. Cadastrar usuário também não tinha, ele tinha, que era o status deve ser 201, e agora ele tem aqui também, ó, o retorno deve ser um objeto, E esse aqui executou 2 vezes, deve ser porque ele já tinha um assert e agora ele tem outro, né? E aí a gente pode ver que ele foi aplicado para todo mundo. Ou seja, tudo que tiver em pré-request script da collection ou em testes, tanto da collection quanto da pasta, vai repetir aí nas requisições que estiverem dentro dela. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa dica e me conte aí se você tiver algumas dúvidas. Tá ok? E a dica de número 5 é a possibilidade de realizarmos o fork a partir de uma collection. Digamos que tem uma collection que ela tem um conteúdo que é muito interessante, que nós queremos ter no nosso ambiente, e com isso, né, a gente queria manter ali no radar que sempre que a gente procurar, a gente vai saber onde vai estar. Bom, isso é possível, né, através do fork, e esses forks, eles são realizados em collections que ficam expostos, que ficam em workspaces público. E aí, temos aqui, né, 2 fases, né? Nós temos nós temos 2 lados. Como que essas collections, elas ficam visíveis, né? Caso você queira disponibilizar para ir para a comunidade, né? Para que a comunidade veja os seus testes, né? Ou práticas que você pode colocar. Porque as collections, elas não servem somente para testes, mas para conteúdo didático também, para a comunidade. E aí, vamos supor que você queira, né, compartilhar. O que é preciso? Bom, você precisa criar um perfil público.
e a partir desse perfil público que você vai conseguir disponibilizar para que ela fique visível, né, para a rede. Cris, nesse caso, quando eu coloco meu perfil público, todo mundo vai ver as minhas coisas pessoais? Não, porque há uma divisão, né? Tudo aquilo que for pessoal, né, que tá como particular, fica visível somente para você, ali no seu mundinho, né? Ali no seu lado de usuário ali privado. Aquilo que você quer colocar como público, você precisa criar um perfil público e aí tudo que você definir como público vai ficar ali naquele perfil seu que é público. Nesse caso, por exemplo, vou mostrar aqui o meu perfil público, que é o Tester Code Brasil. É esse aqui. Esse é o meu perfil público. E aqui, como vocês podem ver, tem as minhas collections, APIs que eu estava trabalhando ou ainda trabalho. Tem também os meus workspaces que são públicos e aí eles ficam vinculados ao meu perfil, ficam sendo exibidos aqui. É muito bacana essa possibilidade de você criar fork, porque tem bastante conteúdo legal. Claro, né, que nós estamos com uma escassez da nossa língua aqui nativa, o conteúdo pode-se dizer que a maioria ela é toda em inglês. E aí, caso você não manje do inglês, eu sempre falo sobre isso, né, gente, por experiência própria, e caso você não manje do inglês, mas viu uma collection ou quer saber o que aquela collection está falando, mas não entende nada, você pode usar o Postman Web e traduzir, que você vai conseguir entender perfeitamente. Funciona muito bem a propósito pra mim, tá ok? E aí, show. Falei, né? E aí, como que a gente pode estar fazendo, nesse caso, um fork? Cris, ainda não tem um perfil público. Bom, não tem problema, você consegue ainda, mesmo assim, fazer o fork. E o perfil público fica a seu critério, se você quer ou não ter um perfil público. A ideia do perfil público é parecida com a do GitHub, em que a gente consegue lá colocar nossos trabalhos, as nossas contribuições, né, com a comunidade. E aí, caso alguém queira consultar, elas podem estar consultando o material. Caso você queira compartilhar aí, como se fosse um tutorial, você também consegue fazer isso através das collections com as requests. E é bem bacana. Inclusive, tem pessoas da comunidade que... não sei se você sabia, mas o Postman, ele possui uma comunidade só para tratar sobre dúvidas frequentes mesmo, sobre dúvidas frequentes mesmo que as pessoas têm, né, com testes, aliado no Postman. E aí, algumas pessoas, conforme elas vão respondendo, resolvendo, né, essas perguntas, essas dúvidas na comunidade, elas acabam criando um workspace com as respostas, né? E aí, quando essas perguntas surgem novamente na comunidade, eles já falam, olha, tá em tal workspace, tá aqui o link. Muito bacana, você pode colocar aqui, se registrar e colocar as suas dúvidas. Aí tem treinamentos, eventos que ocorrem, né, voltados à API, também eles colocam aqui, para que a comunidade fique por dentro. É bem legal, convido depois você a explorar um pouco, que vai ser bem bacana. Agora, voltando ao Postman, vamos supor, né, que você veio aqui e aí você, nesse caso, vou pegar esse aqui. Você olhou, né, essa collection aqui sobre o teste de esquema e aí você falou assim, nossa, eu quero estudar mais sobre isso, quero ver, entender direitinho como que está acontecendo tudo isso, né? Como que o código funciona, que lógica que ela usou aqui. Bom, então você pode se sentir à vontade, tá documentado, né? Tem aqui código aqui nas pastas, tem código nas requisições, aqui ó, nos testes. E aí tá bem comentadinho aí, para que você consiga entender, ou para qualquer pessoa que esteja vendo, né? E aí, como que a gente pode realizar o fork para estar executando esse teste no meu ambiente? Bom, você vem aqui nos 3 pontinhos, tem a opção aqui, Create a Fork. Você vai clicar nessa opção, e aqui ele tem um fork label. É como se fosse parecido mesmo com uma tagzinha, né? Que vai aparecer lá, vai ter o nome da collection, que vai ser esse mesmo nome aqui. E aí, bem aqui assim, vai ter com uma corzinha cinza,
essa label aqui. Então, você pode dizer que, vamos supor, faz parte das 5 dicas. Algo que te relacione ao workspace de origem, pode ser. E aqui são os workspace. O que eu recomendo? Eu recomendo você criar um workspace antes. Vamos supor, caso você queira faça vários forks de vários documentos, né, de várias collections que sejam sobre documentações, sobre boas práticas e tudo mais. Eu recomendo você criar um workspace só para isso, porque para você não misturar com os outros workspaces de projetos que você já vem trabalhando. No início, assim que eu descobri sobre essa funcionalidade, eu acabei misturando, né? Porque quando você realiza o fork, você tem que escolher o workspace. Eu acabei escolhendo ali porque eu não sabia disso, né? Mas estou te avisando já antes, né? Para você criar já um workspace preparado aí para os seus forks. Ou, enfim, vou fazer agora e depois você pode ver qual é a melhor maneira, mas eu recomendo criar um workspace aí de acordo com o projeto que você vai trabalhar ou de acordo com o que a collection está falando. Nesse caso, eu vou colocar no meu My Workspace mesmo, não tem problema, porque eu quase não uso esse perfil. Então, eu vou dizer que eu vou assistir a collection original, ou seja, toda vez que eu ver uma alteração na collection, eu vou ser notificada. E aqui, ó, nesse sininho aqui de notificações, ele vai me dizer, ó, tal collection foi modificada. E aí você pode ficar acompanhando nessas alterações. Eu vou fazer um fork. E aí eu já sou redirecionada para o meu workspace, né? Para onde que foi criado aí o fork. E aí nesse caso, deixa eu só. E aí nesse caso a gente já pode ver aqui, ó, apareceu aqui a label no fork. E aí já foi importado aqui pra gente os testes. Se a gente for ver aqui, ó. Tá aqui o body com as informações. Tá aqui a abinha de teste também. Igualzinho como tava lá no workspace público, que a gente fez o fork da collection. Bom, só que aí tem o porém, porque ele usa uma variável de um environment. E aí, é o mesmo processo, tá? Para você fazer o fork do environment. Deixa eu só voltar lá novamente, aqui ao workspace público, para mostrar. Vou selecionar a collection, esse daqui. E aí, como ela usa o environment, pode ser que a collection que você use pode ser que não tenha, mas essa aqui ela possui. E aí é o mesmo processo. Você precisa identificar, né, caso haja mais de um environment. Nesse caso eu tenho 3, mas essa daqui, que faz referência ao environment, que faz referência não, que pode ser usada, tanto essa como essa. Mas essa daqui é mais local, né? Essa aqui é de produção. Então, é só você dar um create a fork, que ele já vai fazer o mesmo processo que ele fez para collection, tá ok? Bom, eu já tinha feito, então eu vou para teste, né? Eu vou voltar aqui. Ele já tá aqui, ó. Ele já tá aqui. E aí vai ser a mesma coisa, tá? Mesmo processo, não tem diferença nenhuma. E aí, ó, você tem que setar aqui, tá? Só certifique-se de setar aqui para depois não dar erro para você. E aí você já pode dar o send que ele já vai estar funcionando, claro, de acordo com vai muito de acordo com o que você está usando, tá? Muito de acordo com o que o criador da collection deixou definido lá as informações. E aí é bem bacana. Aí a gente pode ver que já funcionou, não tive trabalho nenhum. Basicamente, o teste já estava funcionando, os acertes. E já existem outros também workspaces que a gente pode estar utilizando como referência, né? Por exemplo, temos aqui, ó, esse aqui, ó, temos esse aqui, Intro to, eu vou escrever aqui.
aqui ele é do Postman mesmo, aqui ó. Nesse caso vem sempre aqui escrito o nome, né, da collection, do workspace, da API, e do lado aqui ele vem escrito quem é o criador, né, qual é o perfil público que ele tá. Nesse caso ele tá no perfil público do Postman, tanto esse quanto esse aqui. Vou clicar nesse aqui, ele é bem bacana, como eu falei, né, a maioria do conteúdo é em inglês, então esse tá em inglês. E aí vem com bastante coisas legais, o conteúdo é muito maneiro. Eles gostam muito de falar sobre APIs, né? Sobre boas práticas, sobre o ciclo de vida da API. Essa daqui é mais voltada à escrita dos testes. Show. A minha internet está um pouquinho ruim. Mas aqui já tem várias collections. Que esse workspace aqui ele tem bastante coisa. E tá aqui a collection que a gente estava procurando, que tá dentro desse workspace. Vamos ver aqui, ó. Aqui a documentação está bem documentada e ele vem dizendo, né, qual é o intuito dessa collection, tem os links também, e aqui, ó, tem vários outros links também, por exemplo, o documento do Postman, sobre exemplos de testes. Aqui, tem uma coisa muito legal, que nós temos um guia de referências sobre testes que a gente pode fazer com o Postman, que o Valentim Despa reuniu em um PDF. Também está em inglês. A minha intenção é que eu consiga trazer mais conteúdos em português para que a gente possa ter mais gente com conhecimento e assim também a gente consiga ter mais ideias, né, do que a gente pode fazer aí com o Postman. Eu espero que você tenha curtido essa dica. Esse é um dos repositórios não. Esse é um dos workspaces, né, públicos aí disponível com conteúdo bacana. Tem muitos outros. E eu espero que você continue explorando. E aí, né, Cris, como que a gente vai explorar, né? É só vir aqui no Explorer. E aqui você pode encontrar tanto Workspace, como Collection, como Teams também, de empresas, ou APIs pública, tá? Que você pode estar aí, ó, desbravando. Pode sair desbravando, que tem bastante coisa legal que você pode estar aí fazendo. APIs também, bem legal, e você pode aí tá criando fork para o seu repositório e fazendo uso aí para os seus testes, ou não sei, o que você tiver em mente aí que vai ser legal realizar, e se você também achar necessário compartilhar com a comunidade também vai ser muito maneiro. Bom, espero que você tenha curtido essas dicas, eu espero que tenha agregado conhecimento, né, a você. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você tenha gostado, de comentar também sugestões, melhorias, né, que a gente pode estar realizando. E curta também se você gostou e compartilhe também, caso você tenha achado legal as dicas de hoje com os seus amigos. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!